Olá! Hoje nós vamos falar sobre primeiros passos para instituir esse sistema de holding familiar para a minha família. Bom, sabendo da necessidade de fazer um planejamento patrimonial e sucessório, as pessoas se vê no interesse de constituir uma holding familiar, mas não sabe qual o primeiro passo que tem que dar. Como que eu vou fazer para instituir esse sistema na minha família, né, para mim, para ter essas vantagens, não só para a sucessão orquestrada, mas também vantagens tributárias que a gente consegue ter ainda em vida. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Ziliane, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família, através desse Instituto de Holding Familiar. Muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, aqui você encontra semanalmente postagens minhas quanto a esse instrumento de planejamento patrimonial e sucessório. Vou aproveitar também e pedir para que você, caso você tenha interesse em saber mais sobre esse sistema, se inscreve aqui no meu canal e me segue também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que lá eu posto diariamente conteúdos exclusivos e de grande valia para você. Bom, mas vamos lá. Qual o primeiro passo que se dá para constituir esse sistema de planejamento sucessório na sua família? De tudo, nasceu a vontade de constituir um planejamento sucessório, seja para a proteção do patrimônio, seja para a sucessão em vida, você deve procurar um especialista nesse sistema para que você tenha a sessão de viabilidade. É isso mesmo. O primeiro passo para constituir esse sistema é você passando por uma sessão de viabilidade. Mas o que seria essa sessão de viabilidade? A sessão de viabilidade é uma sessão onde você busca aí um profissional especialista nesse sistema e ele vai fazer uma espécie de diagnóstico para ver se você e sua família é o caso de um planejamento sucessório através desse instrumento de holding familiar. E por que eu falo isso? Porque essa sessão de viabilidade ela é muito mais do que uma consulta, vai muito além do que uma consulta. Lá, esse especialista vai te escutar para saber a estrutura familiar que você tem e também a estrutura patrimonial que você tem. E ali ele vai conseguir dar um diagnóstico, escutar você. E ali é o momento que você vai poder expor todos os seus anseios, as suas vontades, o porquê que você está querendo constituir esse planejamento sucessório, vai falar um pouco da sua família, vai falar um pouco do seu patrimônio e ali o profissional ele vai conseguir diagnosticar se esse instrumento ele é o mais assertivo para você e para sua família. Caso não seja, ele vai te apontar algum outro instrumento necessário ou te apontar algo que você precisa adequar para ir, então, constituir esse planejamento sucessório. Bom, passando, ele falando que você pode, sim, fazer aí esse instrumento de holding familiar, que no seu caso ele é o mais indicado, aí sim vai para o segundo passo. O segundo passo seria a elaboração de um croquis estrutural. Mas, Priscila, o que seria esse croquis estrutural? O croquis estrutural, ele é um resumo, ele é uma planta baixa, igual uma planta baixa da sua casa, quando vai ser construída uma casa. É ali que o profissional ele vai te indicar os valores que teria com o inventário e vai te indicar os valores que teria com essa holding familiar. Não só os valores que você vai poder economizar com ela, mas também os valores que você vai gastar instruindo ela. E é neste momento também que o profissional ele vai elencar quais dos sistemas de holding familiar vai ser melhor para você e para sua família. Geralmente esse profissional ele vai te indicar de 2 a três sistemas para que você possa preferir um ou outro. É você que tem o poder de mando no instrumento de holding familiar. O profissional ele está aqui apenas para executar o que você vai entender por necessário para sua família. É claro que nós vamos apresentar todos os sistemas, indicar talvez qual seria melhor, mas sempre a palavra final vai ser com você, vai ser de você. Então, feita essa estrutura da holding familiar, feito esse croquis estrutural, onde vamos demandar ali todos os gastos que vai ter para instituir esse sistema, os gastos iniciais, os gastos mensais, os gastos anuais e dentre outros. Entregue o croquis estrutural, aí sim nós caminhamos para o terceiro passo, que é a elaboração, a implantação desse sistema de holding familiar para você e para sua família. E aí você me pergunta, mas Priscila, por que eu devo passar por todos esses passos? Primeiro, fazer a sessão de viabilidade, segundo, o croquis estrutural e terceiro, tão somente, esse sistema de holding familiar. Porque embora você possa saber ou ter a quase a certeza de que esse instrumento ele é o mais indicado a você e a sua família,
é necessário que um especialista ele veja se é para você, se você está caminhando de uma forma correta, se esse instrumento talvez seria melhor daqui 1 ou 2 anos, ou já que seria melhor agora no momento. Então é necessário que se passe por esse diagnóstico prévio. O segundo passo, que é esse croquis estrutural, ele é importantíssimo para você poder visualizar realmente como que ficaria a sua road familiar, quais as adequações que nós vamos precisar fazer, quais os custos, as taxas, quais os valores que você vai economizar, não só no planejamento sucessório, mas também nesse planejamento patrimonial, quais os bens que você vai pôr em determinada célula. Então, é muito importante para você, é como se fosse algo mais palpável, para se bem dizer. E o terceiro, então, passado todas essas etapas, é a constituição dessa holding familiar, aí já muito mais encaixado, muito mais elaborado e entregue para você. Bom, então recapitulando, quais os primeiros passos que você deve fazer para ter esse instrumento de holding familiar? O primeiro passo é a sessão de viabilidade, onde o profissional vai te escutar. O segundo passo é o croquis elaboral e o terceiro passo é o sistema de holding familiar. O quarto passo é descansar e ficar tranquilo que o seu patrimônio está protegido e mais que os seus filhos não vão passar por esse terrível inventário que vem assolando aí as famílias brasileiras. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha com o seu amigo também. Um forte abraço, nos vemos em breve e até já!